Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Hoje, galera, vou resolver para vocês as questões da FAMERP, as questões de Química da FAMERP 2023, conhecimentos gerais. Beleza? Espero que vocês gostem. Vamos lá? O sabão é formado por um sal de ácido graxo, né? O sabão é formado por um sal de ácido graxo. Apresenta uma extremidade hidrofílica, ou seja, hidroagrofílica, vem de filo, amigo, amigo da água, ou seja, uma parte polar, e outra lipofílica, amigo da gordura, apolar, então, que é uma longa cadeia linear e apolar. Esta constituição explica a ação tensoativa e emulsificante do sabão em solução aquosa, formando estruturas micelares em que a gordura é dispersa em água. O exemplo de estrutura que corresponde a de sabão é... Então, o que você tinha que saber dessa questão, galera? O conselho, o que é um sabão, né, na química, nas aulas? O que o professor fala para vocês? Sabão, ele é um sal derivado de um ácido graxo. Ah, professor, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Alguns autores consideram cadeia longa acima de 8, outros acima de 10 carbonos. Enfim, pelo menos, né, vamos pegar aí 10 carboninhos. Então, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Tá? Então, se você pegar um ácido graxo, vou pegar aqui um exemplo para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí vou colocar aqui, ó, um C dupla O, H. Isso é um ácido graxo. Um ácido carboxílico de cadeia longa. Beleza? Vou reagir ele com uma base, né? Para formar um sal. Porque o sabão é um sal de ácido graxo. Aqui está o ácido graxo. Quando você faz a reação de um ácido graxo, né, com uma base forte, olha lá, a estrutura vai formar um sal, sal e água. O ácido libera H+, a base libera OH-, ó. H+ com H- vai formar água. O que sobrou da estrutura? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E na pontinha você vai ter o C dupla O, O-. Quem vai entrar nesse O-? Ó, o Na+ da base, ó. Ele vem aqui no lugar do H+. Então, entra um Na+. Ou seja, aqui nós temos um sal derivado de um ácido graxo, ou seja, um sal de ácido graxo, alternativa A, tá bom? Esse COO, a gente pode simplificar por CO2Na+, que é o que o exercício colocou. Beleza? Então, essa extremidade aqui que tem, né, os oxigênios e o sódio é a parte polar, né, que é a hidrofílica, solúvel em água. Já a parte da cadeia carbônica, que é o hidrocarboneto, a parte grande de carbono e hidrogênio, é a parte apolar do sabão, que é a parte lipofílica. Beleza, galera? Alternativa A. Vamos lá. O radioisótopo estrôncio, estrôncio 90, ou seja, o estrôncio de massa 90, está aqui, ó, massa 90, é um subproduto importante da fissão nuclear do urânio 235, fazendo parte do resíduo nuclear de reatores e usinas termonucleares. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo e da água nos arredores das usinas de Chernobyl e Fukushima, após os acidentes nucleares ocorridos em 1986 e 2011. O cátion 90Sr+2, ó, 90Sr+2, encontrado no solo, nessas ocasiões, apresenta, ó, para você resolver, você teria que saber, né, para você saber o número de prótons, teria que ver a tabela periódica, é só consultar a tabela periódica, ó, o estrôncio, número atômico, coloquei aqui, ó, 38, mas era só consultar a tabela periódica que a FAMERP fornece para vocês, tá bom? Então, número atômico 38. Então, se o número atômico é 38, é porque ele tem 38 prótons, né? O número atômico indica o número de prótons.
45 prótons não, 40 prótons não, 90 prótons não. Pô, ó, ficaria aqui só com a alternativa B e D. Bom, 38 prótons. Se não tivesse essa carga mais 2, ele teria também 38 elétrons, né? Porque ele é eletricamente neutro, o número de prótons é igual a de elétrons. Mas o que significa esse mais 2, galera? Esse mais 2 significa que ele tem duas cargas positivas sobrando. O que significa esse mais 2? Que ele perdeu 2 elétrons. Então, se não tivesse essa carga, teria 38 elétrons também. Como perdeu 2 elétrons, 38 perdeu 2, ele passou a ter, ele tem 36 elétrons. Ó, ficaremos já com a alternativa D de dado. Bom, e para saber o número de nêutrons, ó, A é igual a Z mais N. A é o número de massa, fica em cima. O que é o número de massa? É o Z, que é o número atômico, 38, mais o número de nêutrons. Então, 90 menos 38 é igual ao número de nêutrons, que dá 52. Não precisava nem fazer a formulinha, se você lembrasse. Para achar o número de nêutrons, é só fazer o de cima, que é a massa, 90, subtrair o número atômico, que é 38. Isso vai dar 52. Beleza, galerinha? Uma questãozinha bem tranquila aí, alternativa D. Vamos lá, próxima questão. Uma questão bastante interpretativa de separação de mistura, né? Entender a tabelinha. Leia o texto para responder as questões 5, 3 e 5, 4. A pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, formado por uma mistura sólida. Você tem 3 sólidos: o nitrato de potássio, KNO3, o carvão, C, e o enxofre, S. Os componentes de uma amostra de pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir. Ele fez um procedimento para separar os componentes da pólvora negra. Desculpa. O quadro apresenta a solubilidade dos componentes da pólvora negra em água e em disulfeto de carbono. Então, o que acontece? Ó, vamos lá. Carvão é insolúvel em água. Nitrato de potássio é solúvel na água. E o enxofre, insolúvel em água. Já em disulfeto de carbono, ó, o carvão é insolúvel, o nitrato de potássio insolúvel e o enxofre solúvel. Bom, então vamos lá. O que ele fez, galera? Depois a gente vê o que ele está perguntando. Olha lá, pólvora negra. Primeiro procedimento, ó, ele quer separar os componentes. Então, na pólvora negra, você tem o KNO3, mais carvão, mais enxofre. Aí ele adicionou água, agitou e filtrou. Peraí, quando você adiciona água, olha o que acontece. Apenas o KNO3 é solúvel em água. O carvão e o enxofre, não. Então, o único que se dissolve em água é o KNO3. Ah, então o que acontece? Quando você coloca água em excesso, agita e filtra, bom, quem dissolve em água? O KNO3. Quem é o sólido que fica no fundo, que não vai, no fundo ou por cima, depende da densidade, mas quem não dissolve em água? Nem o carvão, nem o enxofre. Então, quando você filtra, quem passa pelo filtro? O KNO3, que está dissolvido em água. Como se fosse água e sal de cozinha. O sal está dissolvido, passa pelo filtro. Não consegue filtrar, não consegue coar. Quem vai ficar retido no filtro? Os sólidos que não se dissolveram. Quem vai ficar retido no filtro? O carvão e o enxofre. Então, quem vai ficar retido no filtro na forma sólida? Ó, quem vai ficar retido? O sólido que fica retido no filtro. Parte sólida. O carvão e o enxofre. Quem é o líquido A? O líquido A é a água mais o KNO3 que está dissolvido em água. Então, ele foi embora. Não ficou retido no filtro. Bom, nesse líquido A, ele faz uma evaporação. Quando ele faz uma evaporação, quem evapora? A água. Então, o vapor C, o vapor de água. E quem é o sólido que fica? É igual água e sal. Quando você aquece a água, vai embora. Quem fica? O sal sólido. Então, quem é o sólido D? O KNO3.
Beleza? Bom, vamos lá. Pro lado direito agora, galera. Bom, o sólido B é formado por carvão e enxofre. O que o carinha fez? Ele adicionou agora, a esses dois sólidos aí, CS2, o disulfeto de carbono. Então, agora eu vou ter que analisar a o KNO3 já foi retirado. Agora, sobrou carvão e enxofre, e ele colocou disulfeto de carbono, né, em excesso, colocou bastante, agitou e filtrou. Bom, desses dois, carvão e enxofre, ó, o carvão, galera, olha lá, o carvão é insolúvel em disulfeto de carbono, não dissolve. Já o enxofre, ó, solúvel. Opa! Então, o que acontece? Se o enxofre é solúvel, vai formar um líquido de sulfeto de carbono mais enxofre, que vai passar pelo filtro, porque o enxofre vai estar dissolvido. Então, esse líquido E, que vai passar pelo filtro, é o enxofre dissolvido em água. Bom, o carvão é insolúvel em disulfeto de carbono. Se ele é insolúvel, vai ficar retido no filtro. Então, vai ficar na forma sólida. Então, esse sólido F é o carvão. Bom, esse líquido E, que é formado por enxofre e água, aí o que ele vai fazer? Vai fazer uma destilação. O que vai acontecer? Vai destilar, vai aquecer, o vapor da água vai subir, vai passar pelo condensador, né? A água líquida vira vapor, aí o vapor passa pelo condensador, vai virar líquido, eu vou pegar do outro lado novamente. Então, a parte líquida da destilação é a água. Lembra? Destilação? Então, recipiente, você acopla, você aquece, o líquido evapora, aí você acopla ao balão de destilação um condensador. Nesse condensador, em volta dele, passa água fria. Então, o vapor vai passar ali no meio, vai sofrer um choque térmico ali, vai virar líquido, condensa, por isso chama condensador. A água líquida vai descendo, eu vou pegar no outro recipiente. Já o sólido, que não vai embora, fica ali no recipiente, só pode ser quem? O enxofre. Beleza, galera? Uma questão bem tranquila. No processo apresentado, aos sólidos D, sólido D, cadê o sólido D? O KNO3, o F, sólido F, ó, carvão, e o H, enxofre. Alternativa B, uma questão bem legal, beleza? Vamos lá, próxima questão. Na ignição da pólvora negra ocorre a transformação química representada a seguir. O fenômeno representado é uma reação de oxirredução em que, bom, falou de oxidação para saber quem oxida, quem reduz. Vamos lá. Vou ter que achar o NOx dos elementos primeiro. Então, o K é da família 1A mais 1. A soma dos NOx aqui na molécula, 0. O O do lado direito, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, que número somado com mais 1 e menos 6 dá 0? Mais 5 é o NOx do enxofre. O enxofre sozinho, substância simples, NOx igual a 0. Carbono sozinho, 0. Lá no final, nitrogênio, N2, substância simples, né, formada por único elemento, NOx, 0. Aqui no K2CO3, ó, o K da família 1A vale mais 1. Como são dois átomos, 2 vezes mais 1, mais 2. Só que embaixo, gente, é só uma continha, porque o NOx, a soma do NOx dos elementos da molécula tem que ser 0. Então, o NOx do K é mais 1. Embaixo é só uma continha, porque eu tenho dois átomos, mas o NOx do K está sempre em cima, o NOx dos elementos. O O do lado direito, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Que número somado, galera? Com mais 2 e menos 6 dá 0. Mais 4. Esse é o NOx do carboninho aqui. K2SO4, a soma dá 0. O K é da família 1A, NOx mais 1. Como eu tenho dois átomos, 2 vezes mais 1, mais 2. O O do lado direito, né, os elementos da família 6A, oxigênio, enxofre do lado direito da fórmula, tem NOx menos 2, né, as regrinhas de NOx. Por quê? Eles são da família 6A, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Para obedecer o octeto, receber 2 elétrons. Se recebe 2 elétrons, a carga é menos 2, beleza? Ó, como eu tenho 4 átomos, 4 vezes menos 2, menos 8.
Ó, galera, que número somado com mais 2 e menos 8 dá zero? Mais 6. CO2, o O do lado direito, menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, para a soma dar zero, carboninho, mais 4. Galera, vamos ver as variações de NOx. Ó, interessante. Olha o nitrogênio. Ó, ele vai de mais 5, ó, ele vai de mais 5 para zero. Quando o NOx do elemento diminui, galera, nós dizemos que ele sofreu uma redução. E olha que interessante. Se ele sofre redução, é porque ele vai fazer alguém oxidar. Então, por ele fazer o outro alguém oxidar, ele é chamado de agente oxidante. Porque ele vai agir oxidando outros. Beleza? É sempre assim. Quem sofre redução, faz alguém oxidar. Vamos chamar de agente oxidante. Bom, vamos lá. Quem mais variou o NOx, galera? Olha lá o enxofre. Ó, o enxofre foi de 0. O NOx dele foi de 0 para mais 6. Ó, o NOx aumentou. Quando o NOx do elemento aumenta, nós dizemos que ele sofreu uma oxidação. E, galera, se ele sofre oxidação, ele vai fazer alguém, ele vai fazer o outro reduzir. Então, ele é chamado de agente. Ele é chamado de agente redutor. Então, é sempre assim. Quem sofre oxidação, agente redutor. Quem sofre redução, agente oxidante. E se você analisar também, galerinha, o carboninho, olha que interessante. O carboninho vai de 0 para mais 4. O NOx aumentou. Ele sofreu uma oxidação. Se ele sofre uma oxidação, ele também é agente redutor. Poderia comparar com o carbono do CO3 ou aqui, ó, com esse carbono do CO2. Ele também sofre uma oxidação, sendo agente redutor. Então, o que nós temos aí, ó? Alternativa correta, letra C. KNO3 é o oxidante. Ó, o KNO3, ó, o nitrogênio é o elemento que sofre redução. Então, se perguntar, se o elemento que sofre redução, N só. Agora, agente oxidante não é só o nitrogênio, é a molécula toda, é a substância que contém o nitrogênio. Então, se o nitrogênio sofre redução, o agente oxidante é o KNO3. O KNO3 é o agente oxidante. Enquanto carvão e enxofre atuam como redutores. Quando eu falo oxidante, agente oxidante. Redutores são agentes redutores. Então, olha lá o enxofre, ó, agente redutor, e o carvão, agente redutor também. Alternativa C. Uma questãozinha tranquila aqui também, galera, não teve muita coisa difícil não, tá? Questão relativamente tranquila, se soubesse, né, os conceitos de oxirredução, calcular o NOx dos elementos aí, beleza? Vamos lá? Próxima questão. Uma questão de estequiometria, galera. Olha lá. A combustão completa do acetileno, que é o C2H2, gera exclusivamente gás carbônico e água, conforme a reação representada. Devido ao grande desprendimento de energia nesse processo, o acetileno é usado como combustível em maçaricos para corte de metais ou fabricação de objetos de vidro, soda oxiacetilênica. Considere 14 litros de mistura em quantidades estequiométricas dos gases acetileno e oxigênio, ou seja, 14 litros não é só de acetileno ou só de oxigênio, 14 litros é a mistura. Então, tem a mistura de acetileno e oxigênio num total de 14 litros. Armazenada a 20 graus, 1,5 atm. Após a completa combustão, o volume máximo de gás carbônico recolhido, então, CO2, ele quer saber qual é o volume produzido de CO2,
nessa mesma condição de temperatura e pressão. Galera, quando você tem gases, ele deixou bem claro que estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, o que acontece? A lei de Gay-Lussac, a proporção para gases, a proporção do balanceamento, aqui, ó, essa proporção do balanceamento, 2, 5, 4 e 2, a proporção do balanceamento indica a proporção em mol. Para gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, a proporção em mol também é a proporção em volume. Então, pode usar litro, ml, o que você quiser. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 litros de acetileno, 5 litros de oxigênio, 4 litros de CO2. Opa, água líquida não, né? Porque aqui não é gás. Tá bem? Então, a proporção em mol para gases é a proporção em volume. Ah, então olha lá. Quantos litros nós temos de mistura? Porque esse 14 litros é da mistura. Então, nós temos, ó, 2 mols e 5 mols, totalizando total de 7 mol. Como a proporção em mol é a proporção em volume, 7 litros desta mistura produz, ó, 4 litros de CO2. Então, 7 litros de mistura produz 4 litros de CO2. 14 litros de mistura vai produzir X de CO2. X igual a 8 litros. Se o aluno, né, você lembrou desse macetezinho aí, né, da proporção em mol, que também é a proporção em volume para gases, faria a questão rapidamente. Se não, daria para fazer por uma outra forma, PVNRT, mas mais complexa, demorar um pouquinho mais. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Questão 56, galera. A tabela nutricional de determinado refrigerante indica a presença de 21 gramas de sacarose a cada 200 ml de bebida. Considerando que a massa molar da sacarose é 352 gramas por mol, ele quer saber a concentração desse soluto, ou seja, a concentração de sacarose no refrigerante, é de aproximadamente. Bom, eu, galera, não gosto de fórmula. Eu gosto tudo por regra de 3. Então, olha lá. Nós temos 21 gramas de sacarose em 200 ml. Como o exercício quer saber a concentração tudo em mol por litro, ó, vamos ver quantos gramas nós teríamos em 1 litro, ou seja, em 1000 ml. Multiplicando em cruz, 105 gramas de sacarose. Então, a concentração, se ele pedisse em gramas por litro, estaria pronto, né? 105 gramas por litro. Mas ele não quer grama por litro, ele quer mol por litro. Então, agora eu vou transformar esses 105 gramas, é só eu transformar em mol. Então, qual é o valor em mol de 105 gramas? Ele falou que a massa molar é 342, ou seja, massa molar é massa de 1 mol. 1 mol, 342 gramas. Multiplicando em cruz, x é igual a 0,3. 0,3 mols presente em 1 litro. Então, a concentração, 0,3 mol por litro. Uma questãozinha de concentração de solução sem dificuldade, galera. Uma questão tranquila. Quem quisesse fazer pelas fórmulas, né? Eu coloquei, mas eu não gosto, eu gosto da regra de 3. Mas, ó, a concentração em gramas por litro, que é o Czão, é a massa de soluto em gramas pelo volume da solução em litros, né? A concentração em grama por litro. Então, a massa, 21 gramas, massa de sacarose, ele falou no texto. Volume da solução, 200 ml, transformando em litros, 0,2 litros. Então, isso vai dar 105 gramas por litro. Depois, para você transformar grama por litro em mol por litro, aquela formulinha do cebolinha mol, deu a Mônica. Olha lá. Concentração em gramas por litro, que é o Czão, é igual a concentração em mol por litro, que é a molaridade, vezes a massa molar. Concentração em gramas por litro, 105. A molaridade mol por litro eu vou descobrir. E a massa molar, 342. Então, você vai achar que a concentração é 0,3 mol por litro. Beleza, galera? Próxima questão, vamos lá. Questão 57. A carga comum dos íons mononucleares de elementos representativos
É a propriedade periódica e está relacionada com a distribuição eletrônica de cada elemento. As fórmulas de alguns ânions polinucleares estão representadas na tabela. Então, ele foi bonzinho, galera, ó. Ele te deu as fórmulas dos ânions, né? Aqui, ó, sulfato, hidroxila e do carbonato. Bom, a partir da classificação periódica das informações fornecidas, as fórmulas dos compostos iônicos, sulfato de alumínio. Bom, sulfato, SO4 menos 2. Se você soubesse, ó, alumínio, família 3A, carga mais 3. Ou, se você consultasse a tabela periódica, o número atômico do alumínio é 13, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ó, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, o que que ele faz? Átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência fazem o quê? Doam elétrons. Para quê? Para ficarem com 8 na camada anterior e obedecerem ao octeto. Tá? Então, carga do alumínio mais 3. Ó, mais 3 com menos 2 não dá para cancelar. Então, você escorrega. Ó, joga o 3 para cá, joga o 2 para cá. Então, fica Al2, SO4, parênteses, e o 3 aqui fora. Porque o 3 multiplica o S e o 1. Beleza? Depois, o que que ele fala, galera? Hidróxido de alumínio. Desculpa. Hidróxido, já falou, hidroxila, ó, OH-, de alumínio, ó, Al mais 3. Mais 3 com menos 1 não dá para cancelar, então você escorrega. Fica Al, o 1 que escorrega é opcional, não precisa colocar. OH, parênteses 3. Beleza? Depois, carbonato de lítio. Lítio, família 1A, elementos da família 1A, tem carga mais 1. Carbonato, CO3 menos 2. Ó. Não dá para cancelar, escorrega. Fica Li2, CO3. Quando você escorrega, são apenas os valores, tá? Não vai inverter, tem acho que inverte. Quando você escorrega, são os valores, não, desculpa. Quando você escorrega, são apenas os números. Tá? Porque tem gente que acha que o positivo fica negativo e o negativo fica positivo. Não, as cargas positivas e negativas só existem em cima. Você cruza, são só apenas os números, tá bom? Fluoreto de cálcio. Fluoreto ali. Ah, ele não falou do fluoreto, galera. Ó, o cálcio, família 2A, mais 2. Fluoreto é o ânion F-, porque o flúor, se você consultar a tabela da família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8 e obedecer ao octeto, tem 7, o que ele faz? Ele recebe 1. Por ele receber um elétron, ó, quem recebe fica negativo, então vai ficar F-. Ó lá. Escorrega, fica CaF2. Alternativa, bola. Beleza, galera? Próxima questão, vamos lá. Uma questão, essa foi a questão que eu achei com um grau de dificuldade maior, galera. Tá? Essa questãozinha eu achei a mais difícil de todas. Para determinar a fórmula de hidrocarboneto gasoso, então, você tem um hidrocarboneto, que ele quer determinar a fórmula. Uma amostra de 0,6 litros desse hidrocarboneto foi completamente queimada na presença de excesso de gás oxigênio. Então, excesso de gás oxigênio. O hidrocarboneto é limitante, ele foi totalmente queimado. Gerando exclusivamente 4,4 gramas de gás carbônico e 1,8 gramas de água. Considere que nas condições em que essa determinação foi realizada, o volume molar dos gases é igual a 24. Então, nas condições de experimento, volume molar 24 litros por mol. Ele quer saber a fórmula molecular do hidrocarboneto. Então, primeira coisa, se você tem 0,6 litros, vamos ver quanto isso vale em mol. Então, qual é o valor em mol de 0,6 litros? Ele falou que o volume molar dos gases, né, porque ele falou que o hidrocarboneto é gasoso,
Olha o volume molar, 24 litros por mol. Então, 1 mol de hidrocarboneto corresponde ao volume de 24 litros. Como foi queimado apenas 0,6 litros, né, isso corresponde a X. Então, a quantidade em mol de hidrocarboneto queimado está aqui, galera. Foi 0,025 mol. Essa é a quantidade de hidrocarboneto. Vamos lá, galera. O que ele forneceu do CO2? Então, de CO2 foi produzido, foram, né, formados aqui 4,4 gramas. Então, eu vou lá e vou transformar quanto que isso vale em mol de CO2. X-mol, que corresponde a 4,4 gramas. A massa molar do CO2, né, se você fizer uma continha, ó, o carbono, a massa é 12, o O é 16. Como são 2 vezes 16, 32. Então, a massa molar do gás carbônico é 44, ou seja, 44 gramas é o valor de 1 mol. 4,4 gramas, que é o que foi produzido, corresponde a X. Então, nós temos aqui, ó, foi produzido, então 4,4 gramas é a mesma coisa que 0,1 mol de gás carbônico. Beleza. E de água, galera? Foi produzido, ó, 1,8 gramas. Vamos transformar em mol. Então, lá no cantinho do lado direito, ó. 1,8 gramas corresponde a quantos mols? A massa molar da água, ó. O H vale 1, como são 2 átomos, 2 vezes 1, 2, mais o O, 16. Esses valores de massas aqui é só você consultar a tabela periódica, não precisa memorizar não, tá bom? Massa molar, 18. Então, cada mol de água, 18 gramas. Então, 1,8 gramas X. X deu 0,1 mol de água também. Então, 1,8 gramas de água corresponde a 0,1 mol. Galera, vamos lembrar o seguinte. Esses carbonos, né? Todo o carbono do hidrocarboneto virou gás carbônico. Então, ó, esses carboninhos aqui do gás carbônico, esse carboninho veio do hidrocarboneto. E os hidrogênios do hidrocarboneto viraram água. Tá? Então, a gente tem 0,1 mol de CO2. Mas o que me interessa é de carbono. Porque se eu descobrir a quantidade de carbono, todo esse carbono do CO2 veio do hidrocarboneto. Certo? Então, olha lá. Em 0,1, né? Só para você entender, ó, em cada mol de CO2, a gente tem 1 mol de carbono. Certo? Porque só tem um átomo. Então, 1 mol de moléculas de CO2, a gente tem 1 mol de átomos de carbono. Então, o que acontece? Olha lá, ó. De hidrocarboneto é 0,025. Então, ó, em 0,025 mol de hidrocarboneto queimado, isso produziu 0,1 mol só de carbono. Porque, na verdade, é 0,1 mol de CO2. Como tem só um átomo de carbono, 0,1 mol de CO2, a gente tem 0,1 mol só de carbono. Só tem um também. Tá bom? Então, em 0,025 mol de hidrocarboneto, eu tenho 0,1 mol de carbono. Em 1 mol de hidrocarboneto, eu descobri a fórmula, né, ó, molecular, em 1 mol de hidrocarboneto, eu vou ter quantos mols de carbono? X. X vai dar 4 mols de carbono. Então, eu sei que de carbono, 4 mols. Então, tá aqui. C4. Agora, olha lá, galera. E de hidrogênio? Ó, de água, foi produzido, olha ali no meio, ó, de água. Ó, de água. 0,1 mol de água. Nós temos, ó, olha ali no cantinho do lado direito, ó, 0,1 mol de água.
Mas para eu descobrir o hidrocarboneto, eu preciso saber quantos mols de hidrogênio apenas. Ah, de hidrogênio, na fórmula da água, eu tenho 2 átomos. Então, em 0,1 mol de água, eu tenho o dobro de átomos de hidrogênio. Eu tenho 0,2 mol de hidrogênio. Tudo bem? Por quê? Porque, ó, cada mol de água, eu tenho 2 mol de átomos de hidrogênio. Como eu tenho 0,1 mol de água que foi formado, eu vou ter, ó lá, 0,2 mol de hidrogênio. Então, vamos lá. Então, em 0,025 mol do hidrocarboneto, isso gerou 0,2 mol de hidrogênio. 1 mol do hidrocarboneto vai gerar X de hidrogênio. X vai dar 8, tá lá, C4H8. Esse é o caminho mais longo, galera. Eu tenho um caminho mais curto que eu achei legal também, vou mostrar para vocês agora. Olha lá. Quer ver? Ó, evita tudo isso aqui que a gente fez. Mas eu vou mostrar o jeito mais correto, né? Vamos dizer assim. Mas, ó, quanto que você produziu de hidrocarboneto? Olha ali, galera, ó. Vamos aqui, ó. 0,6 litros corresponde a 0,025 mol de hidrocarboneto, certo? Então, olha que interessante. Ó, 0,025 mol de hidrocarboneto é o que foi consumido. Aqui, foi consumido. Reagiu com O2 e formou, olha lá, né? Eu transformei aqueles 4,4 gramas de CO2, eu transformei em mol, deu 0,1 mol. 1,8 gramas de água, transformando em mol, também deu 0,1. Então, eu transformei tudo em mol, a quantidade de hidrocarboneto, a quantidade de CO2 e a quantidade de água. Certo? Então, recapitulando, galera, ó, de hidrocarboneto, ó. Então, vou até descartar aqui para vocês as anotações, ó. De novo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar de novo para vocês a parte do jeito mais fácil agora. Ó. Aqui, galera, ó. De hidrocarboneto, 0,6 litros. Aí eu transformei em mol, deu 0,025 mol. Beleza. De gás carbônico, 4,4 gramas. Aí aqui, ó, eu transformei esses 4,4 gramas em mol. Então, deu 0,1 mol de gás carbônico. E 1,8 gramas de água, ó, eu também transformei em mol. Deu 0,1. Então, eu transformei tudo em mol. Então, olha lá. 0,025 mol de hidrocarboneto produziu 0,1 mol de gás carbônico e 0,1 mol de água. Para transformar essa quantidade em mol de CO2 e água em número inteiro, eu multipliquei por 10 aqui, então. Multipliquei tudo por 10, que a proporção fica a mesma. 0,025 vezes 10 vai dar 0,25. 0,1 vezes 10 dá 1. E 0,1 mol de água vezes 10 dá 1. Então, olha que interessante, galera. Ó, quanto que você tem de carbono? Ó, vou anotar de verde aqui para vocês entenderem. Ó, de verde, olha ali. Quanto que você tem de CO2? 1 mol. De carbono? 1 vezes 1. 1 mol de carbono. Certo? Lá no reagente, ó, eu tenho 0,25. Então, ó, 0,25 vezes quanto para dar 1? Porque no produto tem 1 mol de carbono. Ah, 0,25 vezes quanto? Vezes 4. Ó, 0,25 vezes 4 dá 1. Ah, então carbonos são 4. Olha lá, galera, o hidrogênio. Quantos mols de hidrogênio? Ó, 1 vezes 2, 2.
2 no produto, então tem que ter 2 no reagente. Tem 0,25 mol de hidrocarboneto, 0,25 vezes quanto para dar 2? 0,25 vezes 8. Aí você já achava a fórmula molecular. Uma outra resolução que eu achei aí, bem legal, ficaria mais curto o exercício, beleza? Vamos lá, galerinha. Próxima questão. Questão 59. Galera, acho que foram as duas questões mais difíceis, né? A 58, essa de estequiometria aí, né? Achei bem difícil a enxergar aí. E essa também. O comprimento de ligação é a distância entre os núcleos de dois átomos ligados, né? Se você pegar dois átomos lá, né? Ó, com suas camadas, né? A distância entre o núcleo dos átomos é o comprimento de ligação, beleza? E está relacionado ao tamanho dos átomos. Óbvio, né? A ligação entre dois átomos grandes, a distância entre os núcleos vai ser maior, o comprimento de ligação vai ser maior. Bom, e está ligado à quantidade de pares de elétrons envolvidos na ligação. Considere a molécula de etanol de metila, cuja fórmula estrutural é. Então tá aí. Os comprimentos de ligações, ó, os comprimentos, né, das ligações de CH, C com C, C simples O e C dupla O, expressos em picômetros, respectivamente. Bom, primeira coisa, se está relacionado a, né, o comprimento de ligação, é a distância entre o núcleo, está ligado, tá relacionado ao tamanho dos átomos, você teria que lembrar do raio atômico, né? Se você lembrasse na tabela periódica, rapidamente, ó, o raio atômico aumenta como? Primeiro, é o número de camadas que você analisa. O raio atômico aumenta de cima para baixo. Se você analisar a tabela periódica, o hidrogênio tem número atômico 1, tem uma camada. O oxigênio tem número atômico 8, fiz a distribuição aqui, ó, tem 2 camadas. E o carbono tem número atômico 6, também tem 2 camadas. Então, o que tem menor raio atômico, galera, é o hidrogênio. Porque tem uma camada só, menor raio. Aí o carbono e o oxigênio, que tem o mesmo número de camadas, né, estão localizados no mesmo período, mesma linha horizontal. Aí o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Tem que lembrar, né? Propriedade periódica. O raio atômico aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o carbono, como está mais à esquerda, ele tem um raio atômico maior. Então, o menor raio atômico de todos é o elemento hidrogênio. Depois vem o oxigênio, depois o carbono. Ah, mas por que que o raio atômico, né, entre o carbono e o óleo, eles têm o mesmo número de camadas? Qual é o critério que você analisa para analisar o raio? Você viu o número atômico. O número atômico do oxigênio é maior que o carbono. Então, o núcleo do oxigênio tem mais prótons. Tem mais prótons puxando elétrons. Então, quanto mais forte for a força de atração entre núcleo pelos elétrons, os elétrons vão se aproximando do núcleo e o átomo dá uma leve contraída. O raio dele diminui um pouquinho. Então, para átomos com o mesmo número de camadas, que é o caso do oxigênio e o carbono, o elemento que tiver maior número atômico, núcleo mais forte, vai puxar os elétrons, o raio fica menor. Por isso que o raio atômico do oxigênio é menor que o carbono. Mas se você lembrasse que o raio atômico aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda, daria para fazer rapidamente. Então, o raio atômico do hidrogênio é o menor, porque ele tem uma camada apenas. E o carbono e o oxigênio, entre o carbono e o oxigênio, o que está mais à esquerda é o carbono. Então, o carbono é o que tem maior raio de todos. Então, o carbono é o que tem maior raio, hidrogênio é o que tem menor raio. Feito isso, galera, se o carbono é o que tem maior raio e o hidrogênio é o que tem menor raio, o comprimento da ligação entre... Porque todas as ligações têm carbono, ó. Então, se eu comparar o carbono com o hidrogênio, que é o que tem menor raio, o comprimento da ligação vai ser o menor de todos. Carbono e hidrogênio. Beleza? Que todas as ligações têm carbono. Então, tem que analisar a ligação carbono, hidrogênio, carbono, carbono, carbono com O e C dupla O. Então, se eu pegar o carbono e juntar ele com o hidrogênio, que é o que tem o menor raio de todos, o comprimento da ligação
vai ser menor. Tudo bem? Então, por exemplo, o carbono. Tá aqui duas camadas. Hidrogênio, uma camadinha só. Então, o comprimento de onda entre... comprimento da ligação entre carbono e hidrogênio vai ser o menor. Agora, pega dois átomos de carbono. Ligação carbono-carbono. O carbono é o que tem maior raio, então a ligação entre dois átomos de carbono vai ser a ligação que tem o maior comprimento de todas. Ó, carboninho aqui, ó. Com outro carboninho. Ó, tá vendo? Ó, o comprimento, ó, de carbono, hidrogênio e carbono com carbono. Tá vendo o comprimento da ligação? Porque ele fala, é distância, comprimento da ligação, distância entre os núcleos, ó. Entre carbono e carbono, dois átomos grandes, a distância entre os núcleos é maior, o comprimento da ligação é maior. Beleza? Então, o que você tinha que bater o olho? A ligação entre carbono, o hidrogênio, como eu tenho um menor raio, um menor átomo, então a ligação carbono e hidrogênio tem que ter um menor comprimento. Já carbono com carbono, tem que ter um maior comprimento, porque ligação de carbono com outro carbono, que é o átomo que tem maior raio. Ah, então, ó, letra A. 110, ó, primeiro de todos é o carbono com hidrogênio. O segundo é carbono com carbono. Então, dos comprimentos aí das ligações, carbono e hidrogênio tem que ter o menor comprimento. Carbono tem que ser o maior de todos. Então, carbono e hidrogênio, 110. Carbono, 154. Ó, 110 é o menor, 154 é o maior. Ó, a letra B já está fora. A letra C já está fora, porque ó, o primeiro, beleza, carbono e hidrogênio 110. Mas carbono com carbono, que é o próximo, tem que ser o maior de todos. Ali colocou 122. Não. Ó, por exclusão, já é a alternativa A. Beleza? Mas aí, então, a ligação entre o C e o O tem um comprimento intermediário. Carbono, o hidrogênio é o menor de todos, então ligação carbono-hidrogênio, menor comprimento. Carbono com carbono, dois átomos grandes, é o maior comprimento. Então, a ligação entre C e o O é o que tem o raio intermediário, então a ligação entre carbono e oxigênio vai ter um comprimento intermediário, vai ser maior que ligação carbono-hidrogênio e menor que carbono-carbono. Tá, mas e aí? Entre C simples, ligação com O, e C dupla O. Qual dos dois tem um comprimento de onda menor? É, comprimento da ligação. Ó, C com O. C com O, uma ligação simples. Olha a distância. Se eu fizer uma ligação dupla, ó, olha a distância entre os meus dedos aqui. Não diminuiu? Se eu fizesse uma ligação tripla, ó, diminui mais ainda. Ah, então C dupla O, uma ligação simples, olha a distância entre os átomos. Quando você faz uma ligação dupla, os átomos se aproximam mais. Então, o comprimento de onda de C dupla O é menor do que C simples O. Então, o C simples O tem um comprimento maior, ó, 143. É maior do que C dupla O, que é 122. Beleza? Uma questãozinha, galera, complexa, eu achei, tá? Difícil para o aluno enxergar. Eu achei difícil. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá? Próxima questão. E última. Uma questãozinha tranquila de termoquímica, galera, ó. Um estudo cinético de um determinado processo permitiu a construção de coordenadas de reação como ilustrada no gráfico. Primeira coisa, galera, vamos pensar. Bom, olha a curva vermelha. Tanto a vermelha quanto a verde, ó, os reagentes são A2 e B2. E o produto é o 2AB. É a mesma reação química. Ah, mas uma tem uma voltinha maior, outra menor. Porque uma foi feita na presença de catalisador, a outra na ausência de catalisador. O que o aluno teria que lembrar? Primeira coisa, o ΔH dessa reação. Reação endo ou exo. Compara o antes e o depois. Ó, reagente. Energia aqui. Produto. A energia é menor. Então, se você comparar o reagente com o produto, olha as entalpias, ó. Reagente, produto. O que aconteceu com a energia daqui para cá? A energia diminuiu se você comparar o antes com o depois. Reagente, produto. A energia diminuiu. Por quê?
Liberou. Você já sabe que é reação isotérmica. Ó, eu costumo falar assim para o aluno, ó. Você primeiro rapidinho se a reação é endo ou exo, galera, eu falo assim, ó, reagente. Se você, aqui é energia. Se você só absorver energia, só comer, 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 sua massa vai aumentar, sua energia vai aumentar. Você vai engordar. Então, se você absorver endo, a sua energia final vai ser maior. Ah. E agora, se você pegar o dia só para fazer atividade física, não vai ingerir nada, só vai liberar energia. A sua energia inicial é alta, você vai liberar, ó, no final do dia você vai emagrecer, sua energia final vai ser menor. Ah, então está diminuindo? É porque está liberando energia, ESO. Então você já sabe que daqui para cá, ó, está diminuindo. Então você já sabe que a reação é exotérmica. O ΔH é negativo, menor que zero. Beleza? Então bateu o olho. Se aumentar a energia, endo, absorve. Se diminuiu, exo, libera. Então, já sabemos que a reação é exotérmica. Opa, ΔH é menor que zero. Tá bom, mas galera, pelos algarismos, né, pelas letras aí, né? Qual seria o ΔH? Né? A variação da entalpia dos reagentes com os produtos. E aí? O ΔH seria representado por esse pedacinho aqui, ó, que é o Z. Essa diferença aqui de entalpia, o ΔH, seria representado pela letra Z. Tá bom? Opa. Aí. O ΔH da reação seria o Z. Beleza? E seria um valor negativo. Bom, aí, o que é energia de ativação, galera? É a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Então, o que acontece? Olha lá no gráfico. A entalpia A2B2, ó, tá aqui a entalpia dos reagentes. Para a reação ocorrer, eu preciso chegar nesse ponto máximo de energia aqui, que é o complexo ativado. Então, olha a energia de ativação, ó. Vamos supor que aqui seja 20, para a reação ocorrer, precisa de 80. Então, qual é a energia de ativação da reação 1? De 20 para chegar no 80, eu preciso fornecer 60. Ah, então a energia de ativação da reação 1 seria 60 quilocalorias. Mexendo com valores para vocês entenderem melhor. Bom, quando você coloca um catalisador, a reação não é mais rápida, os catalisadores aceleram as reações. Então, quando você coloca o catalisador, o que o catalisador faz? Ele faz com que a reação ocorra mais rapidamente. Por quê? Porque ele diminui a energia de ativação. Então, uma reação com um catalisador, olha lá, ó, vou pegar verde agora, ó, com o catalisador, ó, os reagentes são os mesmos, os produtos são os mesmos. Bem? Mas o que acontece, ó, a voltinha é menor. Ah, então olha a energia de ativação da reação 2, que foi feita na presença de um catalisador. Vai daqui até aqui. Ó, vamos supor que aqui seja 50 o valor. Ó, de 20 para chegar no 50, a energia de ativação da reação 2, que foi feita com o catalisador, é 30. Então, a reação precisa de menos energia para ocorrer, ela vai ocorrer mais rapidamente. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra D. Devido à atuação do catalisador, o caminho 2 apresenta menor energia de ativação, que é a verde. Igual a Y. Olha lá, a energia de ativação 2, ó. É o Y. Esse pedaço aqui, ó. Do que o caminho 1, cuja energia de ativação é dada por X. Ó, o caminho 1, energia de ativação, olha lá o vermelho, ó. Ó, olha o vermelho, eu fiz de novo, ó. A ativação do 1, ó, vai daqui até lá em cima, que é representado por X. Alternativa D. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser.